Olá, boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao BMC Dia, o programa da BMC News, focado aí para você sentar no seu sofá, pegar seu vinho, sua torrada aí, poder bater um papo sobre economia no geral. Aqui a gente bate papo com todo mundo, gestor, pesquisador, economista, aqui a gente vai para todos os lados, então já vai mandando aí o seu alô, o seu boa noite aí. Hoje eu vou falar com a Cíntia, a pesquisadora da Embrapa, Cíntia Cabral, mas antes de eu falar com ela, de eu chamá-la aqui, que eu acho que ela inclusive já está aqui conosco, vou mandar um abraço aqui pro pessoal do chat, né? O Thiago Chiquita, o Bitcão, o Daniel Irano aqui, Daniel Irano, o André Irano, aqui, né? Muita gente estava participando do business agora há pouco, o Gabriel Bellic, o Anselmo Lessa, enfim, gente, o Rui das Neves, é claro. Bom, gente, já vai mandando aí seu boa noite aí, seu alô, alô, que já estamos chegando aqui no BMC Deal. Bom, deixa eu chamar a Cíntia Cabral, pesquisadora lá do Embrapa, para a gente entender o que ela vai falar aqui com a gente, aqui bater esse papo. Tudo bom, Cíntia? Boa noite para você aí, seja bem-vinda ao BMC Deal. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Bom, Cíntia, a regra da casa aqui é muito tranquila, viu? A galera vai mandando as perguntas dela, você também tem toda a liberdade para falar se manja ou não do assunto, enfim, a gente sabe que tem muitos assuntos a serem debatidos. E a primeira pergunta que eu já faço aqui para você é sobre o que é que a gente vai falar hoje, né? Enfim, é sobre a Embrapa aí, é sobre um portal de lógica agrícola, é isso? Criado aí pelo INSPER e também Embrapa aí, oferecendo aí essa ajuda no setor agrícola. Você puder contar para a gente aí, pessoal de casa também? Tá, nós criamos com a Embrapa, em parceria com o INSPER, um portal onde nós reunimos as informações de comércio internacional do agronegócio, do mundo inteiro, e disponibilizamos esses dados de uma forma gráfica, de uma maneira já que o usuário possa ver e analisar. Então, o usuário não precisa procurar informação, pensar como analisar e como construir o formato, ele já tem a informação já pronta, né? E a análise pronta. Então, a gente fez isso para que as pessoas tivessem rapidamente uma forma de visualizar como que está o comércio internacional agrícola e que pudesse ajudar, então, esse usuário. Não é uma ferramenta para o produtor rural, pequeno produtor, é mais para as pessoas que comercializam internacionalmente os produtos agrícolas. Perfeito, então, perfeito. E, inclusive, eu não sei se a gente vai conseguir aqui compartilhar aqui o portal para a gente dar uma olhada nesse serviço. Vai conseguir? Então vamos tentar compartilhar então para a galera de casa conseguir dar uma olhada, né? Vamos ver se a gente consegue aqui, que a gente dá uma olhada então nesse portal para entender de fato, né? Acho que é até melhor para a gente conseguir visualizar, para entender exatamente as funcionalidades dentro dele, enfim, para quem comercializa no setor agrícola. Sim, Vamos que vamos. Bom, só para uma forma de apresentar, esse portal está dentro do site do INSPER, tá? Nós colocamos dentro do site do INSPER, hospedamos lá, e aí tem um link aqui para o portal, que chama Global Agri-Trade Data. Uma informação é que ele foi feito todo em inglês, porque é uma ferramenta que é útil para o mundo inteiro, tá? Porque como a gente tem informações do mundo inteiro, então para qualquer país que deseja analisar o comércio agrícola, essa informação é útil, tá? Uhum. Uma forma fácil, melhor para visualizar também, é a gente sempre clicar aqui em tela inteira, né? E esse aqui é o portal. Uma coisa que eu acho interessante de colocar primeiro quando a gente fala de comércio agrícola, o que é agrícola, né? O que é o agronegócio? Então, aqui a gente, na primeira página, a gente logo escolhe uma classificação do agronegócio. E para explicar
o que significa cada uma dessas classificações, a gente tem aqui uma explicação, né, que fala que esse Agri-WTO aqui, WTO, é uma classificação da Organização Mundial do Comércio do que são os produtos agrícolas, mas que, por exemplo, não inclui pescado e madeira. E a gente tem uma classificação da USDA, que inclui pescados e madeira, e a gente tem uma classificação do Ministério da Agricultura Nacional, que é uma classificação que só existe aqui no Brasil, que tem uma amplitude maior. Ele tem, por exemplo, muitos têxteis, eles são incluídos como os produtos agrícolas. E aqui, clicando aqui, a gente pode ver uma diferença entre essas classificações, né, que eu escolhi. Você escolhe um país, eu escolhi o Brasil, e a gente vê que na classificação do Organização Mundial do Comércio, que está em azul, então a gente tem aqui um nível de exportação do Brasil, né, mais baixo, incluindo pescados e madeira, que é a classificação da USDA. O USDA é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, tá? A gente sobe um pouco esse valor exportado, porque inclui mais produtos. E a classificação do Ministério da Agricultura, como é bem mais ampla, a gente tem aqui uma dimensão aqui, como que é a classificação do Ministério da Agricultura é mais ampla que as demais, né, que as internacionalmente utilizadas. E quando a gente ouve falar no Brasil que o Brasil exportou, por exemplo, o ano passado, que acabou de soltar os dados, né, do ano passado, o Brasil exportou 120 bilhões. 120 bilhões nessa classificação do Ministério da Agricultura, né? Então, em outras classificações, a gente tem um valor diferente. E o Brasil, ele pode ser o terceiro maior exportador ou o quarto maior exportador, dependendo da classificação que a gente está utilizando, né? Então, quando fala também que o Brasil é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas, ou o quarto, em qual classificação que você está considerando isso, né? Então, isso é uma informação importante. E uma outra coisa que nós vamos incluir nesse instrumento é separar também o que é alimento, porque quando a gente fala de agricultura, de agronegócio, as pessoas, às vezes, linkam isso com alimentos. E a agricultura e o agronegócio tem mais do que alimentos, tem madeira, tem papel e celulose na classificação do Ministério, tem tabaco, tem algodão, então tem vários outros produtos que não são alimentos. Então, isso ainda não está pronto, vai ser um avanço que a gente vai fazer, incluir aqui só os alimentos, tá? Bom, então isso aqui é só para falar um pouco da classificação, do que são esses produtos. Agora, entendendo o que é o agronegócio, né, o que são esses produtos, aí a gente tem essa análise feita em 4 dimensões, tá? O que seriam essas dimensões? Aqui no comércio agrícola mundial, a gente vai ter uma ideia, assim, do comércio agrícola no mundo. Quem que mais exporta, quem que mais importa, qual que é o percentual de cada país em cada produto. Tem uma dimensão bem global. Clicando aqui nesse botão, a gente vai selecionar uma região ou um país, um grupo de países que nós temos, que o usuário tem interesse de analisar, e selecionando aquela região, ele vai ter um detalhamento maior sobre o comércio agrícola naquela região, de quem que ele mais, para onde ele mais exporta, o que ele mais exporta, de quem ele mais importa, o que ele mais importa, como que foi a evolução, né? Como que é a participação daquele produto no mundo. Então, todas essas informações detalhadas por região ou país, a gente encontra clicando nessa aba. Clicando nessa aba aqui, o comércio por produtos, o usuário vai selecionar um determinado produto agrícola e assim, a gente tem um detalhamento bem grande dos produtos, são até 76 produtos agrícolas que estão descritos ali.
que são todos, tá? É porque eles podem ser mais ou menos detalhados, eles estão detalhados em 76. Então, selecionando um determinado produto, ele vê qual é o país, quem mais exporta daquele produto, quem mais importa daquele produto, qual a participação de cada país, como que foi a evolução, qual que é a taxa de crescimento. Então, se o usuário ele tem interesse de analisar um determinado produto, como que está o comércio mundial daquele produto, ele clica aqui nessa aba de comércio por produto. E em AgriTrade Índices, são índices do comércio internacional, que foram índices que nós calculamos a partir dos dados. Então, esses índices, por exemplo, eles mostram para todos os países do mundo o quão diversificado eles são e como em cada ano, tá? Esses dados, esqueci de mencionar, ele contém dados do comércio mundial de 2000 a 2020. Tá? E a gente vai estar sempre atualizando. Então, por exemplo, dados de 2020, como muitos países demoram a reportar, então nós vamos atualizar de novo, então provavelmente eles vão alterar um pouco por conta dessas atualizações que dados mais recentes vão sofrendo. E assim que 2021 tiver dados disponíveis para o mundo inteiro, nós vamos estar incluindo, então vai estar sempre em atualizado, né? Então, vai mostrar por país e por ano qual é o índice de diversificação daquele país por parceiros comerciais ou por produtos, se o país ele tem uma diversificação muito grande por produtos ou não, em comparação com outros do mundo, como que ele está, como que foi a evolução disso. Países, o índice também de vantagem comparativa, então vai ver todos os países do mundo têm mais ou menos vantagem comparativa em cada um dos produtos agrícolas, então é uma quantidade de informação assim muito grande, tá? E que a pessoa tem que ter um determinado foco, o que ela quer analisar, o que ela quer saber para ir nessa ferramenta e pedir o que ela quer, a informação que ela quer e aí ter essa visualização. Porque é uma quantidade infinita não, né? Mas é muito, muito grande de informação. Então, você quer que eu já entro em alguma aba claro. para já dar um exemplo? Ou Pode ser, quer sim. fazer alguma pergunta em relação ao que eu falei? Não, pode entrar em algum desses aí, o World Agri Trade aí, para a gente dar uma olhada, por favor. Tá, então aqui vou mostrar então um pouco do comércio mundial. Aqui, como eu falei, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher qual que é, de que a gente quer falar, né? Que agricultura que a gente quer falar. Então, escolher qual que é o agrupamento, né? Se é o oficial da Organização Mundial do Comércio, se é aquele mais expandido do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, né? Que é o USDA, que inclui pescados e madeira, ou se é aquele mais ainda expandido, inflado, né, como muitos costumam falar, que é do Ministério da Agricultura do Brasil. Eu vou escolher aqui o do Ministério dos Estados Unidos, né, o USDA, que é o intermediário entre eles, tá bom? Uhum. Então, a gente clicando aqui para ter uma ideia do comércio mundial, então a gente... Em todas essas abas, vão ter essas opções cinzas, onde a gente faz escolhas, tá? Eu quero ver exportação ou importação, eu quero que nesse gráfico aqui apareça por país ou por produto, então eu escolho o que eu quero, né, para ter a informação. Então, aqui nesse gráfico, ele está me mostrando a evolução das exportações agrícolas no mundo em cada ano, né? Então, em 2000, foi 360 bilhões, e em 2022 foi 1,26 trilhões, tá? Que é 1.268 bilhões, então 1,26 trilhões. Agora, em 2020, qual foi o ranqueamento? Quem foi o primeiro maior exportador? Segundo a classificação, como eu disse, essa classificação que é intermediária, né, da USDA. A gente vê que nas abas, essa informação de qual é a classificação do agronegócio, ela vem repetida até para que o usuário saiba a diferença, né, perceba a diferença.
Então, nessa classificação aqui, em 2020, que é o ano que nós selecionamos aqui, que está no título também, a União Europeia foi o país que mais exportou, seguido dos Estados Unidos. Aqui tem um valor de 189 bilhões na União Europeia, dos Estados Unidos de 168, quase bilhões, e em terceiro veio o Brasil, com 90 bilhões, e depois a China com 89. Esse 90 bilhões aqui do Brasil, muitos podem estranhar, assim, quem está acostumado, porque pode pensar assim, não, mas em 2020 o Brasil exportou 100 bilhões, 100,8, não foi 90,6, né, como está aqui. Uhum. Mas é porque esse 90,6 é nessa classificação do que é o agronegócio. Se eu colocar a classificação do Ministério da Agricultura, esse valor aqui vai para 100,8, que foi o que aconteceu no Brasil em 2020, tá? Depois eu vou até colocar lá para a gente ver isso daí. Bom, então o Brasil foi o terceiro, seguido pela China. A China e o Brasil aqui estão bem equiparados. Agora, se eu vou em 2019, a China já foi maior do que o Brasil. A China ocupou o terceiro lugar. Em 2018, também. Em 2017, também, a China está maior do que o Brasil. Em 2016 também, em 2015. Então, a gente pode ver aqui, ano a ano, o que aconteceu. Vou pegar só aqui o início da série, para vocês verem que o Brasil estava bem para baixo aqui em 2000, né? O Brasil estava para baixo também do Canadá, além da China, né? Estava Canadá, China, Austrália, e depois que vinha o Brasil. E aí, principalmente aqui na segunda metade da década, que lá para 2010, né, o Brasil já ultrapassou o Canadá, Austrália, e ficou seguido aqui só pela China, né? Bom, isso como eu falei na classificação da USDA. Só vou voltar aqui para mostrar essa diferença das classificações agrícolas. Se eu colocar na classificação do Ministério da Agricultura do Brasil, colocar aqui 2020, né, que vai dar aquele 100,8 bilhões, né? A gente vê que, se a gente usar a classificação do Ministério da Agricultura do Brasil, a China ultrapassa até os Estados Unidos, né? Então, para a gente ver como é uma classificação inflada, essa classificação de agronegócio que é utilizada aqui no Brasil, ela é muito inflada, tá? Para o padrão internacional, não é utilizada, e a gente vê como que isso distorce, né, o comércio. A China ultrapassa até os Estados Unidos em termos de maior exportador agrícola. Então, isso aqui é só eu vou voltar aqui na classificação do SDA, porque ela é mais... ela é mais acertada quando a gente fala de agronegócio, tá? Foi só para mostrar essa diferença aí das classificações. Então, aqui a gente tem, ano a ano, qual que é o ranking do Brasil, né? Essa é uma informação que pode parecer simples assim, mas às vezes complicado de ter os dados de todos os países para fazer essa classificação, para ter essa informação. Os dados mais recentes, como, por exemplo, 2020, são difíceis de obter. A gente pega os dados oficiais, antes de fazer esse trabalho, a gente teve todo um trabalho de banco de dados para pegar e estar sempre atualizando, estar com os dados mais atualizados possíveis do comércio mundial, e a gente, inclusive, fez um trabalho adicional em dados que não existem, de países que não existem, a gente pegar de países que comercializaram para ele, que a gente chama de fluxo inverso, né, para dar para colocar um valor de comércio naqueles países que não reportaram dados, né. Então, a gente tem, além de ter o dado mais atualizado, a gente tem ainda um trabalho de complementação desses dados, tá? A partir dos dados, sempre a partir dos dados oficiais. Então, o usuário vai ter, assim, o usuário que tem como objetivo analisar comércio internacional, ele vai ter nessa ferramenta os dados mais atualizados possíveis, mais completos possíveis, porque a gente teve esse tratamento de complementar com informações de países que não reportaram, e de uma forma bem clara e de uma forma que geralmente é analisado no comércio internacional,
tá? Eu vou passar aqui, não vou passar em outras telas para não estender muito. Vou passar só uma tela de cada uma dessas dimensões, né? Acho que pode ser. E aí, se tiver alguma pergunta, aí a gente retorna, né? Mas muitas informações que eu posso querer ter do comércio, eu posso encontrar essa informação em mais de uma dessas telas, tá? Às vezes eu quero uma informação que eu consigo numa tela aqui do comércio mundial, ou aqui, tá? A mesma informação. Bom, quando eu tenho essa dimensão de analisar um país ou um grupo de países, o meu interesse, eu tenho interesse em comercializar produtos agrícolas com a ASEAN. A ASEAN são países do Sudeste Asiático, tá? Então, engloba aí Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, tá? São esses países, e que são países que estão crescendo muito, tanto em exportação do agronegócio, quanto em importação, tá? Então, é uma região bem estratégica essa ASEAN. Então, eu tenho, dentro dessa região que eu escolhi, eu tenho 3 opções aqui para visualizar esses dados. Eu vou passar essa daqui, então, que é uma visão geral. Então, eu clico aqui, e aqui vão vir as informações apenas da região que eu escolhi, que é a ASEAN, né? E aqui estão esses países que eu mencionei, né? Que são a Tailândia. A gente passando o mouse em cima das informações, sempre abre uma tela com alguma informação a mais, tá? Então, se eu passo o mouse aqui no mapa, ele descreve aqui que aqui é a Tailândia, né? E fala que a Tailândia, no ano que eu escolhi, exportou determinado valor. Então, aqui são os países: Tailândia, Indonésia, aqui Mianmar, aqui Vietnã, aqui Indonésia também, aqui Malásia, né? E a gente vê, clicando aqui, a gente tem cada país da região da ASEAN. Então, como eu falei, nas caixinhas cinzas, a gente vai escolher se a gente quer analisar exportação ou importação, tá? Então, se eu quero exportação, eu clico aqui, se eu quero importação, eu clico aqui, e os dados vão mudar para dados de importação do comércio agrícola. Eu vou voltar aqui em exportação. Bom, aqui a gente tem um valor total. Então, em 2020, que a gente está vendo aqui que o ano aqui é 2020, esse formato dessa tela aqui, as pessoas chamam de dashboard, né, que é uma tela onde agrega várias informações, né? Então, a gente tem aqui informação do ano, a informação que eu escolhi do valor exportado, então aqui o valor exportado total desta região, e aqui nesse cinza aqui do ano, eu posso mudar, né? Então, eu posso colocar aqui 2019, 2018, e assim eu vou mudando, vou colocar aqui metade, o meio do ano vai dar 2008. Venho aqui 2008, então eu mudando aqui no tempo, nessa parte cinza do tempo, eu mudo o ano que eu quero visualizar, tá? Tem dados desde 2000, como eu mencionei. Bom, então, nesse ano que eu quero analisar, eu vejo para esses países aqui que compõem a ASEAN, para onde eles mais exportaram. Então, aqui eu tenho um gráfico regional, né? Eles mais exportaram entre eles mesmos, dentro da própria ASEAN, e com a China e Hong Kong, que a gente sempre junta China e Hong Kong. Depois foi com a região do leste da Ásia, exceto a China e o Hong Kong, que a gente sempre coloca separado. O leste da Ásia seria Japão e Coreia, principalmente. Aqui, Estados Unidos e Canadá. Depois com a União Europeia. E no mapa abaixo, tem essa mesma informação para onde a ASEAN exportou, mas aqui separado por país, né? Aqui não tem, por exemplo, a África subsaariana, que o total foi 6 bilhões, mas se eu quero saber só para a África do Sul, então, colocando aqui o mouse em cima da África do Sul, eu vejo que foi menos de 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão para a África do Sul. Então, eu tenho aqui por país.
E eu posso selecionar nessas caixinhas, tá? Eu posso selecionar o país nessa caixinha cinza, a região nessa caixinha cinza. Se eu quero analisar, eu não quero a ASEAN todo, eu quero analisar apenas Vietnã. Então, eu seleciono o Vietnã e todos os dados eles vão se alterar para Vietnã, tá? Então, já o Vietnã, ele mais exportou foi com a China, depois com o leste da Ásia. Entre os países da ASEAN, ficou em quarto lugar, né? Então, a gente vê que entre os países, essa classificação aqui muda. E quais foram os produtos que, no caso, o Vietnã, que nós escolhemos, mais exportou? Primeiro foi peixes, depois castanhas, principalmente, né? Isso daqui, madeira, arroz, café. Se eu colocar aqui Malásia, ao invés de Vietnã, eu posso escolher 2 países, tá? Vou escolher só um, Malásia. A gente vê, por exemplo, que a Malásia foi principalmente óleo de palma, né? Então, é um outro perfil. Enquanto o Vietnã exporta mais pescados, a Malásia exporta mais óleo de palma, tá? E o valor das exportações aqui muda. Se eu escolhi Malásia, então o valor das exportações para a Malásia. Bom, com esse dashboard aqui, então, por região, né, a gente pode ter uma visualização, assim, bem, a gente pode analisar o que acontece naquela região, né, em termos, por exemplo, aqui de exportação. Mas se eu quiser, se eu sou um exportador do Brasil e eu tenho interesse em exportar para lá, então eu vou ver o que aquela região importa, né, então vai ser outro, em termos de produtos agrícolas, né, então vai ser outro grupo de produtos. Esses outros aqui, eles se aglomeram em função do número de produtos que eu quero detalhar, tá? Se eu detalhar aqui um número maior de produtos, 50 produtos, aí os outros vão diminuir, porque a gente vai ter mais produtos específicos aqui. Então, o que ela mais importa é, primeiro, peixes, pescados, depois produtos preparados, depois farelo de soja. Então, olha só, a ASEAN importa muito farelo de soja. O Brasil, será que ele não tem interesse de exportar farelo de soja, né? Então, se eu escolher aqui de quem que ela está importando o farelo de soja, então eu posso vir aqui em farelo de soja e ver de quem que ela está importando. Não é do Brasil? Será que o Brasil não pode ocupar esse mercado, né? Então, eu selecionei aqui, eu quero saber, já que a ASEAN importa muito farelo de soja, de quem que é que ela está importando? Ela está importando do Mercosul, só que não é Mercosul, exceto o Brasil. Então, principalmente aqui a Argentina. A gente vê que a Argentina tem uma cor mais forte. Quanto maior a cor, maior o valor, tá? Então, ela está importando muito mais da Argentina do que do Brasil, enquanto ela importa 3 bilhões, importou em 2020, né? 3 bilhões da Argentina, do Brasil foi 2 bilhões, né? Então, farelo de soja para a ASEAN é um mercado que o Brasil pode estar, de repente, procurando, né? Para ver. Alcançar isso, se a pessoa, então, estiver interessada em ver o que aquela região está querendo, né? Que é uma análise. Outro produto aqui, açúcar. Açúcar também é um produto que o Brasil é grande exportador e está reduzindo muito, tá? As exportações de açúcar do Brasil estão reduzindo muito, então ele tem que provavelmente procurar novos mercados para expandir essas exportações, né? Então, ela importa muito açúcar, mas da própria ASEAN, que ela está importando, e depois do Brasil, né? Então, tem países aqui, por exemplo, aqui a Indonésia, está importando 2 bilhões de açúcar, mas de algum país ali dentro da própria ASEAN. Vamos ver quem está exportando açúcar. Eu vou aqui na exportação. E o país que está mais exportando açúcar aqui é a Tailândia. Tailândia exportou justamente esses 2 bilhões, mais ou menos o mesmo valor que a Indonésia importou, né? Então, a Tailândia está sendo um concorrente em açúcar para o Brasil, né? Então, isso aqui é um exemplo, tá? E analisando, como eu falei, são muitas informações, então fica às vezes até cansativo para olhar, né? Eu vou só
mostrar essa tela aqui, que eu acho interessante, até em termos da ASEAN, que a ASEAN tem vou escolher exportação também, que a ASEAN ela é interessante porque o mercado mundial do agronegócio depende muito da ASEAN em 2 produtos, que é óleo de palma e borracha. E essa tela aqui mostra justamente isso, essa informação, que geralmente a gente tem telas diferentes para mostrar informações diferentes, né? Então, essa informação ela não pode ser visualizada em outra tela. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o share, que é a participação da ASEAN nas exportações de cada produto agrícola. Que bacana. Tá? Então, a gente vê que óleo de palma e borracha, o comércio mundial de produto agrícola, 90% foi exportado pela região da ASEAN. E dentro da ASEAN foram, principalmente aqui, ó, se a gente selecionar óleo de palma... Cíntia. Não, aqui a gente está selecionando os... Oi? Oi, tudo bom? Meu, eu tô adorando aqui a aula, o site ele é muito completo mesmo, mas queria pedir para você voltar aí com sua câmera, porque já são 8h15 e o diretor me avisou aqui que a gente precisa finalizar o programa aqui, mas, meu, muito bacana mesmo, viu? O portal de vocês aí, realmente muito completo mesmo, viu? Bem legal, se você puder voltar a câmera pra gente... Você quer que eu paro de compartilhar? Né? Isso. De compartilhar. Isso, que a gente volta aqui. Aí, ó, show de bola. Então, Cíntia, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no BMCD. Eu gostei bastante aí de ver sobre o portal de vocês, bem legal aí mesmo aí. Enfim, minha família tem muita gente da minha família que é do setor agro, né? Meus padrinhos, inclusive, já mandei um enorme beijo pro meu padrinho, que é exportador de café. Então, realmente é um portal muito útil mesmo, né? Deu para perceber, a galera aqui de casa também conseguiu perceber. Muito obrigado, viu? E quando quiser voltar, tá sempre bem-vinda, tá certo? Tá, obrigada a você. E é bom, assim, de uma próxima vez, de repente, ter alguma pergunta que a gente direciona melhor, né? Como achar aquela pergunta no portal, acho que aí é até mais interessante. Mas obrigada pela disponibilização aí. Qualquer dúvida, é só entrar lá no site e mandar sugestões e perguntas que a gente está disponível. Perfeito, Cíntia. Então, muito obrigado, viu? Até mais. Obrigada a vocês. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom, gente, e esse foi o BMCD dessa quinta-feira. Vocês gostaram? Manda pra gente aí no nosso chat, enfim. Bom, você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá. Eu volto também às 4h da tarde no Top News com a Débora Oliveira. Não sei se amanhã é a Débora Oliveira ou se é com a Hanna Beltrão, a gente vai descobrir amanhã. Quem será que vem aí? Bom, gente, fiquem aí então, se cuidem bastante e a gente se vê logo, tá certo? Então é isso. Tchau, tchau!